Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, que frio! Minha mão tá aqui geladinha, geladinha. Aí eu faço um chá, aí eu já aproveito pra ir esquentando as minhas mãos. Pura tática de quem é gaúcho, né? Ó, já é tática. Vou esquentando, vou segurando, que daí vai esquentando. Bom dia, bom dia. Vamos entrando, vamos chegando. Sejam bem-vindas. Oi, Camila. Bom dia. Bom dia. Já preparou teu estima? Preparou um estima por aí? Preparou um chá? Eu convidei vocês, mandei ali no grupo, convidei para pegar um papel, pegar uma caneta, porque a gente vai conversar sobre coisas aqui que vão trazer, assim, percepções. Então eu sugiro que vocês tenham aí papel e caneta para ir anotando aquilo que for, isso, que bom, que for vindo, sabe? Conforme for percebendo. Bom dia, Jéssica. Seja bem-vinda. Então isso aqui é como um grupo de mulheres online. E aí a gente vai conversando, a gente vai interagindo, a gente vai trocando, que esse aqui é um espaço novo. Novo e nosso, né? Então, assim, hoje realmente vai ser uma live de utilidade pública, tá? Vai ser realmente um assunto bem pertinente. A gente vai bem profundo, especialmente para mulheres que querem ter um relacionamento, que querem nutrir um relacionamento. E não só um relacionamento afetivo, homem e mulher, mas também nutrir um relacionamento saudável e alegre, prazeroso com os pais, com os filhos, né? Com toda a gama, com toda a teia de relacionamentos. Eu quero viver isso. Eu quero um relacionamento cada vez mais profundo, cada vez mais íntimo, né? Se a gente for falar sobre relacionamento afetivo, eu por muito tempo quis viver algo profundo. Uma ligação realmente genuína, algo que tivesse cumplicidade, que tivesse intimidade. E com o tempo, de fato, eu fui construindo isso. Mas eu quero mais. E eu acredito que vocês que estão aqui também queiram viver isso, né? Algo realmente mais profundo, mais cumplicidade, onde a gente possa entrar, se sentir amada, onde a gente possa se sentir cuidada, onde a gente possa se mostrar, onde a gente possa sentir confiança de se mostrar para o outro, de se mostrar, de se desnudar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E mais do que falar sobre isso, na verdade, eu quero te conduzir num caminho hoje. A gente vai ter aqui uma vivência, surpresa que eu ainda não falei, mas é uma vivência que tem relação com esse livro aqui. Conhece esse livro aqui? Já ouviu falar nesse livro? É um livro bem famoso, né? Um livro bem famoso. Foi escrito pela Clarissa Pinkola Estes, que é uma psicóloga junguiana, e ela trouxe uma contribuição maravilhosa para a saúde feminina e para a psicologia feminina. Ele é da década de 90, mais ou menos, ali 90, ele tem em torno de 30 anos, e ele ficou na lista dos mais vendidos por semanas, por meses, porque realmente ela traz uma contribuição ali muito rica. E ela vem trazendo para nós sobre a necessidade da gente começar a se abrir para um lugar profundo e instintivo que as mulheres foram perdendo através de uma domesticação, através do excesso de rigidez. Aquilo, eu tenho que ser assim, para que eu seja uma boa esposa eu tenho que ser assim, para que eu seja uma boa mãe eu tenho que fazer tal coisa. Então o excesso de cobrança, o excesso de crítica, dentro da psicanálise chama isso de um superego rígido. E pra gente começar a trazer saúde, a gente precisa ir trazendo maleabilidade para dentro da nossa psique, para tudo isso. Então, parte desse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, né? Porque, como assim mulheres que correm com os lobos? Ela fez um estudo profundo sobre os lobos e sobre as mulheres, e o que ela identificou em décadas de estudo? Que, na verdade, uma mulher saudável se assemelha muito a um lobo. Olha, um lobo. Eu vou ler aqui pra ti um trechinho que é pra tocar, pra tu pegar sobre o que é que a gente tá falando. Ó, uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo. Robusta, plena, com grande força vital, que dá vida, que tem consciência do seu território. É engenhosa, leal e gosta de perambular.
Entretanto, a separação dessa natureza selvagem da mulher faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha, farca, fantasmagórica e espectral. Não fomos feitas para sermos franzinas de cabelos frágeis, incapazes de saltar, perseguir, parir ou criar uma vida. Quando as vidas das mulheres estão em tédio, já está na hora da mulher selvática aflorar. Chegou a hora da função criadora fertilizar a aridez. E é exatamente isso que a gente vai viver aqui hoje. Então, como saber? Quais são os indícios de que algo em você ficou perdido? De que essa aridez, ela tá tomando conta e de que tá faltando uma fertilização. Aqui ela traz alguns sintomas. Por exemplo, sentir uma fúria crônica, se sentir instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada, sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a sua própria criatividade para outras pessoas, escolhendo parceiros, empregos, amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, super protetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Tem várias ali, tem uma lista de coisas, né? Então isso com o tempo vai levando a mulher a murchar, a adoecer. E foi isso que aconteceu comigo lá em 2015. Lá em 2015 eu me sentia realmente seca, ansiosa, tomando medicamentos para ansiedade. Somatizei uma doença no meu corpo, né? Um tumor no meu seio. E aquilo me fez acordar. E eu comecei a trilhar um caminho de volta para esse lugar, né? Vai farejando, vai sentindo. A minha vida foi mudando, porque quando a gente muda coisas dentro de nós, naturalmente aqui fora começa a mudar também. Quando a gente muda coisas internas, quando a gente vai revisitando, vai refletindo, vai diluindo dores, traumas, percebendo sonhos, a gente vai se reerguendo. E aí isso foi refletindo nos meus relacionamentos. Então eu encontrei o meu marido, fui nutrindo um relacionamento com ele. Só que chegou um momento que de novo eu alcancei esse lugar, que foi quando eu engravidei e tive a minha primeira filha. Quem aqui é mãe sabe que pode ser um momento bem desafiador, né? Quando nasce uma criança. E pra mim, todo o processo de autoconhecimento e de reestruturação que eu tinha vivido até ali me levou até um patamar. Mas quando nasceu a minha primeira filha, eu mais uma vez me encontrei num lugar de aridez, de cansaço, de exaustão, e eu senti uma angústia muito grande, muito grande. Assim como eu já tinha vivido num momento que foi o estupim para uma mudança na minha vida, em 2015, quando chegou em 2020, que foi quando a minha filha nasceu, no auge da pandemia, de novo eu tava naquele lugar. Eu senti assim uma secura profunda. E eu não sabia como lidar com aquilo. Eu vivia num sítio e as pessoas não se visitavam, né? Então eu vivi bastante sozinha ali, tudo aquilo naquele lugar. E foi quando esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, pra quem tá chegando agora, foi quando esse livro chegou na minha vida. Eu tava ali vivendo esse processo todo ali com a minha filha e me veio esse livro na minha mente, Mulheres que Correm com os Lobos, e eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha acessado, nunca tinha lido. Só que naquela época nem ler eu conseguia, porque a Lisa, ela ficava pendurada o tempo todo comigo. Ela não deixava, ela não me permitia que eu soltasse ela. Então eu me sentia ali sufocada muitas vezes, porque ela tinha que estar sempre comigo. Então ela dormia no meu colo. Quando eu largava ela na cama, ela começava a chorar. Já ouviram essa história da criança que não deixa? Era bem assim, ela era bem assim. Eu tentei de tudo. Nossa, eu tentei várias coisas diferentes pra conseguir largar ela na cama, né? Separar, mas eu não conseguia. Então a ideia que me veio pra conseguir começar a me alimentar desse livro foi colocar um audiobook. Então eu morava num sítio, não tinha nem Wi-Fi na minha casa. Então eu tinha uma 3G.
que pegava em alguns lugares específicos. Então, felizmente, pegava no sofá e pegava na cama. E aí eu ficava lá, eu procurei no YouTube, e aí tinha ali o audiobook do Mulheres Correm com os Lobos. E aí eu comecei a ouvir aquilo. Enquanto eu dava mamar, enquanto ela dormia, né? Aquela coisa toda. E eu fiquei ouvindo. E aquilo, ele começou a ir trabalhando dentro de mim. Começou a mexer em lugares, assim, bem profundos. Lugares que às vezes a gente não visita. Porque um viés grande desse livro é a psicanálise, né? Que eu descobri uma paixão. Porque a psicanálise, ela entra nos porões do nosso inconsciente e ele começa a trazer a luz, como se a gente entrasse dentro de um quarto escuro, que inicialmente está escuro, e a gente vai ligando luz, a gente vai ligando lanterna, e tu vai descobrindo que tem uma cadeira, que tem uma poltrona, que tem uma flor, e aí tu vai parando de tropeçar naqueles objetos. Então é assim na nossa vida, conforme a gente vai vendo aquelas coisas, a gente vai parando de tropeçar nelas. Então foi isso que eu comecei a viver e percebendo esse lugar em mim que clamava por algo a mais, clamava por mais vida. Eu me lembro que um dia, a gente morava no sítio, né? Acho que esse é um dos primeiros dias, ou o primeiro dia que eu consegui sair por mais tempo. Ela tinha perto de 2 meses. E eu deixei ela com o Maicon e eu botei um tênis, eu saí de pijama. E eu botei um tênis e eu saí correndo. Correndo. E eu corri de uma ponta a outra do sítio e voltei e corri de novo. Literalmente, assim. Mulheres correm com os lobos. Eu saí correndo. Eu corria. E eu me lembro que eu comecei a me espreguiçar, sabe? Eu comecei a me abrir, eu comecei a gritar, eu comecei a tentar encontrar algo que eu tinha perdido e que eu me sentia seca e eu sentia saudade de algo que eu não sabia nem nomear exatamente o que era, mas eu sentia que eu precisava de água. E naquele momento, esse livro começou a me mostrar que sim, que uma parte de mim queria muito encontrar água e que era possível, que eu precisava continuar andando, que eu iria encontrar o caminho, que eu iria encontrar esse caminho. Alguém já se sentiu assim, seca, com vontade de... precisando, bom dia, Carol, bem-vinda. E eu senti isso muito forte, muito forte. Então, realmente foi uma experiência assim que me marcou. Porque foi uma coisa muito instintiva. É como se uma parte de mim que tava lá soterrada, embaixo de escombros, assim, pedisse assim, pelo amor de Deus, me socorre. Eu tô aqui embaixo de algum lugar, precisando de ajuda. Então, lendo esse livro, eu fui entendendo que é essa parte que ela chama de mulher selvagem, que não tem nada a ver com correr pelada, com dançar em volta da fogueira e fazer um monte de coisa. Pode até ter isso. Eu gosto de fazer essas coisas, de me movimentar, de estar na fogueira, eu gosto, mas mulher selvagem não tem a ver com isso. Mulher selvagem tem a ver com... reestruturar, com trazer à vida de novo uma parte nossa que é inata, que é íntegra, mas que foi se perdendo pelo caminho. Então é selvagem no sentido não de desorganizada, de desestruturada, de louca, nada disso. É de uma parte intacta. Sabe, quando a gente fala sobre mata virgem ou uma mata selvagem, imagina uma mata, uma floresta selvagem, virgem. O que significa? Que ela tá cheia de vida. Tem uma porção de fauna e de flora que é viva, que é rica, né? E esse é o processo de nós começarmos a abrir espaço para que em nós, a nossa psique, possa novamente se reorganizar e se estruturar de uma forma natural, selvagem, viva, virgem. Tem algo em nós que quer vir para fora e desabrochar. E para isso a gente começa a sentir esses sintomas de cansaço, exaustão, aridez, e tá espremida, tá sufocada e tá um monte de coisa. Porque é como se a gente estivesse dentro daquela mata que foi toda desmatada e tá sem oxigênio, tá sem ar, tá cheio de gás carbônico. Então a gente precisa começar a parar de desmatar, a gente precisa parar de queimar, parar de machucar.
Primeira coisa é identificar, tá tendo fumaça, tá tendo fogo, onde é que tá esse fogo? Vamos começar a recuperar essa mata, essa floresta, que é a nossa psique, certo? Tá fazendo sentido? Só que hoje, mais do que falar sobre isso pra você, eu quero te conduzir nesse lugar. E é por isso que hoje a nossa vivência surpresa é um conto. A gente vai fazer aqui agora uma vivência de contoterapia. E eu vou ler pra você a história da La Loba. É uma história curta, só que ela é cheia de significado. E aí depois a gente vai continuar conversando mais sobre isso, tá? E eu te convido que agora, pra tu ouvir esse conto, tu esteja assim, livre, solta, fica confortável e vai deixando com que ela possa ir conversando contigo também. Que esse conto possa ir conversando, tá bom? Ó, seu conto da La Loba. Existe uma velha que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental, ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Fênix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México, ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes: La Usueira, a mulher dos ossos, La Trapeira, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe que ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criatura do deserto: o veado, a cascavel, o corvo. Dizem, porém, que a sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobo. E quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. La Loba canta um pouco mais e uma porção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhado. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. Enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando de água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, diz-se que, se você estiver perambulando pelo deserto,
por volta do pôr do sol. E quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte. Porque La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Ai. E aí? Perguntar pra você. Como é que foi ouvir esse conto? Como é que foi? Qual é a sensação de ouvir esse conto? Pode compartilhar aqui. Se você quiser, se te lembrou de algo, se deu uma sensação desconfortável, ou se tu sentiu algum tipo de esperança ou de expectativa, ou enjoo, ou dor de cabeça, vontade de chorar. Como é que foi pra você ouvir? Que sensação causou aí dentro? Alguém gostaria de compartilhar um pouquinho? Você pode anotar, tá? Tu pode anotar, tu que tá com papel e uma caneta, por isso que eu convidei você a trazer um papel e uma caneta, tá? Que é pra você anotar as tuas percepções. Caso alguém queira dividir, depois vai colocando aqui, tá? Então, assim, esse conto, ele é bem forte e ele fala sobre o resgate de algo muito profundo. Ele fala sobre o resgate da alma de uma mulher. Sobre o resgate do brilho, o resgate do viço, o resgate do ânimo, o resgate do fôlego de vida de uma mulher que estava perdida no deserto. Ela estava perdida, ela estava em algum lugar árido, aonde ela não sabia mais. Imagina esse deserto, não sabe, tem quilômetros para um lado, quilômetros para o outro, não vê água, não vê saída, é tudo igual. Não sabe como sair daquele lugar. E muitas vezes é exatamente assim que a mulher se sente. Ela tá numa situação, ela tá vivendo um relacionamento que ela não sabe como sair daquela situação. Ela não se sente amada, ela não se sente cuidada, ela não sabe como demonstrar o sentimento, ela não consegue. Às vezes ela sente que não tem pra dar, que ela não consegue estabelecer uma relação, ela tá perdida no deserto. E aí, quem ela vai encontrar? Ela vai encontrar com La Loba. La Loba encontra com ela. Ó, a Camila botou: primeira vez me senti identificada e desconfortável. Agora vejo um rumo necessário. Eu conto, a beleza da contoterapia é que ela vai conversando conosco. E mesmo que tu já tenha ouvido esse conto em outra vez, eu já conheço o conto da La Loba. Tá, mas se tu ouviu ele semana passada, tu era uma. Aí tu ouve aquele conto naquela semana e ele te traz algo. E tu vai caminhar e vai se modelar com base naquilo que tu percebeu. Na semana seguinte, que tu ouve de novo aquele conto, tu já tá em outro lugar nessa travessia. Então aquele conto, ele te ensina, ele te edifica de novo. E essa é a beleza da contoterapia. Cada vez que a gente escuta, a gente aprofunda e a gente caminha mais um pouquinho. E ele vai nos apontando caminhos e direções. Mesmo que ninguém te diga, mas a gente aprende sozinha. Então, esse conto, ele fala sobre esse resgate da alma da mulher que tá nesse lugar procurando uma saída. Ela é encontrada pela La Loba. E a La Loba aqui tem 3 características. Ela é circunspecta, ou seja, ela é pra frente, ela tem um aspecto, né, de uma pessoa mais velha, ela é gorda e ela quer evitar a maioria das pessoas. O que a gente percebe sobre quem é La Loba? E vai observando, porque tudo isso fala sobre algo de nós, tá? Depois a gente vai caminhar nesse lugar.
Então, La Loba, ela é circunspecta, ela é velha. Isso denuncia que a La Loba, ela tem uma sabedoria de uma mulher velha. O que se espera de uma mulher velha? Que ela tenha a sabedoria de quem já caminhou muitos anos, de quem já viveu muitas experiências, de quem absorveu experiências e de quem hoje tem sabedoria para manejar relacionamentos, tecer vínculos, cuidar das pessoas, cuidar de si mesma. Então, La Loba é sábia. La Loba também é gorda. E o que isso também nos revela? Gorda. Quando a gente fala sobre um aspecto psicológico disso, né, dessa La Loba que é gorda, isso demonstra que ela é receptiva. Ela recebe, ela é receptiva, ela não é reativa. Ah, chegou algo, pá, bateu, devolveu. Não, ela tem a capacidade, La Loba em nós, tem a capacidade de receber, é uma receive woman, tá? Como é uma terminologia que Von Franz, que é uma psicanalista, ela traz, é um receive woman, ela tem a capacidade de ser receptiva, de perceber, de captar, de ouvir o que o outro traz, de elaborar algo dentro dela e fazer uma devolutiva. Ela não é blindada, ela é receiving woman, receptiva. Ela é acolhedora. Aquele colo, né? Aquele colo de mãe tem a almofadinha, né? Colo de mãe, assim, onde tem mais carne, é mais gostosinho pro bebê ou pra gente deitar o nosso colo. Então, La Loba, ela acolhe, ela é receptiva. E ela é solitária, ela gosta da solitude. Porque ela já construiu autonomia. Tem uma parte de nós que anseia por construir autonomia, por ter uma capacidade, uma autogerência emocional, de construir, de fazer escolhas, de discernir. Então, La Loba, em nós, tem essa capacidade. E o que La Loba faz no deserto? La Loba recolhe ossos. E o que são esses ossos? O que seriam os ossos que La Loba recolhe? Reflete um pouquinho. O que será que podem ser esses ossos? Esses ossos da loba, né? Que ela foi catando no deserto. Tu pode escrever, tá? Tu que tá com papel pode escrever do teu lado ou pode trazer aqui pra gente seguir conversando, tá? Mas o que será que são ossos pra você? Deixa vir algo, escreve no teu papel. Esses ossos, eles estão falando sobre partes nossas que foram ficando e caindo pelo caminho. Então, por exemplo, você, hoje uma mulher de 30, 40, 50 anos, foi vivendo coisas, experiências na tua vida, exatamente, ó, algo que perdemos no caminho da nossa vida, exatamente isso. Todas nós vivemos experiências na nossa vida. E algumas experiências foram muito marcantes e foram traumáticas. Elas trouxeram uma ruptura na nossa confiança, na nossa espontaneidade, na nossa capacidade de pedir por amor, de querer ser amada, de pedir por esse amor. Então, por exemplo, você que estava lá na escola e viveu um bullying, alguém, né, não gostava de você, não falava mal, falava, né, situações, você foi excluída, rechaçada, né? Então, aquilo pode ser um osso que perde, um osso que cai, um osso que é perdido. E ali é perdido uma parcela da sua autoconfiança, da sua autoexpressão. Você apresentou um trabalho, aquilo foi difícil para ti na escola e riram muito. E aí, depois daquilo, tu começou a guardar a tua autoexpressão. Isso pode ser um osso que ficou pelo caminho. Ou então, uma situação mais difícil, um abuso, uma situação que você viveu. E aí, você pode começar a criar uma imagem, né? Imagina que você vive uma situação de abuso e um osso pode cair nesse momento. E você pode criar uma imagem negativa de si mesma, negativa do seu corpo, do seu feminino, físico, né? Da sua sexualidade. Começar a olhar para os homens, que muitas vezes, né? Os abusadores são homens, então olhar para aquele homem com desconfiança e olhar para todos os outros homens com desconfiança. Então são ossos que vão caindo pelo caminho, né? E aí,
ela vai reunindo esses ossos. E aí, o que ela faz? O que ela faz quando ela vai reunindo esses ossos? Ela canta. Ela canta. Porque como uma mulher vai correr livre e feliz se ela tá com parte dos seus ossos caídos, né? Então ela não consegue, ela fica meio desmantelada, ela vai correr com um braço só, ela vai correr com uma perna só. Como que ela vai, né? Então ela precisa viver essa loba, viver esse processo de reconstrução. E aí, a La Loba, ela canta para começar a reconstruir e trazer vida para essa loba, para esses ossos. E o que é essa música? É a voz. La Loba em nós precisa começar a utilizar a sua própria voz. Começar a descobrir qual é a sua voz, qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, qual é as suas dúvidas, quais são as suas dúvidas, quais são os seus traumas, quais são as suas dores. A mulher, ela precisa começar a fazer esse caminho de perceber quais ossos ficaram no caminho e começar a cantar, a descobrir qual é a própria voz. E é a própria voz. Porque muitas vezes a mulher vai cantando músicas de outras pessoas. Ela canta a música da mãe, ela canta a música do pai, ela canta a música do marido, ela canta a música de outras pessoas. Porque ela já não sabe mais como é que é a sua autoexpressão. Então, para isso, é um processo de começar a discernir o que é que eu acredito. O que é importante para mim? O que é um valor para mim? Eu nasci naquela casa, eu me criei naquela casa e eu fui absorvendo valores. Mas quais são os meus valores? Por exemplo, na minha caminhada de viver esse recolhimento de ossos, eu descobri Deus como um valor precioso para mim. Na minha casa, era uma coisa meio automática. Eu até fiz a primeira comunhão, comecei a fazer crisma, mas não era uma coisa que eu via a pessoa se relacionando, buscando, querendo. Não tinha esse processo. Não tinha essa inspiração. Eu fui procurando, por exemplo, tá? Porque era o esperado. Porque participar da igreja católica na minha família era meio que uma parte mas não era vivo. Só que no meu processo de recolher os meus ossos e começar a descobrir a minha voz, a voz da Vanessa, isso se mostrou para mim como um valor. Então eu preciso começar a encontrar espaço para alimentar o que é um valor para mim. Assim como a família, né? Outras coisas, a alegria, então são valores para mim. Mas às vezes não é um valor pro teu pai, não é um valor para tua mãe, não é um valor pro teu clã familiar. E aí a gente precisa começar a discernir e começar a achar um espaço para encontrar essa própria voz. Hoje você olha, você percebe, você já tá começando, você já tá vivendo esse processo de encontrar, expressar a sua voz? Quais são os sonhos, né? Sonhos que você tinha na sua vida, por exemplo, cantar. Pode ser uma coisa assim, você gostava de cantar, mas um dia alguém te desestimulou e te disse, olha, para de se iludir. Tua mãe chegou pra ti, como eu ouvi essa semana, uma mulher aqui em atendimento, e ela gostava muito de cantar, e uma mulher disse, olha, para de se iludir, eu também gostava de cantar, mas eu não virei cantora, tu também não vai virar, e para com essa história de cantar. E aí? Aquela mulher, quando ela cantava, uma parte dela florescia, é uma parte da vida criativa daquela mulher, que no momento que ela engoliu aquele sonho, aquela vida criativa, expressiva, ela matou uma parte dela, ela sufocou uma parte dela. E aquela floresta psíquica, ela vai se tornando degradada, explorada, domesticada, abafada. E faz parte do caminho de resgate dessa essência dessa mulher individual, identificar que isso é importante para ela, que cantar é sim importante para ela, que dançar, que desenhar, que falar, que essas coisas são importantes. Cada pessoa vai ter o seu
talento, a sua vontade, algo em si que é uma demonstração de criatividade ou de sonho. E isso nutre. Eu, quando era criança, gostava muito também de cantar e de dançar. Mas eu não tinha talento, voz, mas não importa. Eu parei depois, eu comecei a cantar músicas do mundo que falava de traição, disso, daquilo, e eu fui me alimentando e me vestindo disso. E os meus relacionamentos eram revestidos disso. Eram revestidos de dor, de sofrimento, de traição, de sofrência, desse monte de coisas que eu cantava no sertanejo. Mas assim, meio aleatória. Em algum momento eu comecei a perceber do que eu estava me alimentando e comecei a voltar a cantar e a dançar e nutrir e não tô nem aí. Esses dias eu postei, uma foto, um vídeo eu cantando, uma forma de expressar ali, de mostrar, Mas é algo que me nutre. Cantar, botar a minha voz, me nutre. Algo em mim acende de novo. E isso é resgatar a mulher selvagem em mim. Andar de pé descalço, ficar perto da natureza, isso também são coisas que resgatam. Isso faz parte da minha voz, isso pra mim é importante. Isso pra mim é remédio. E pra você? Aonde será que tu foi adotando ideias, valores, crenças, comportamentos que são a voz de outras pessoas? Eu, por exemplo, quando eu tava 16 anos ali, eu tinha muita vontade ou de fazer faculdade de enfermagem, porque eu queria ser enfermeira obstetra, eu queria acompanhar partos, ou eu queria fazer psicologia. Isso é o que eu tinha dentro de mim, tá? E eu pensava assim, eu não sei qual que eu vou escolher, então eu começo com técnico em enfermagem, se eu não gostar, eu faço psicologia, e se eu gostar, eu faço faculdade de enfermagem. Eu sabia isso dentro de mim, eu sentia isso, era a minha voz em mim falando, mas eu não fiz. Eu abafei isso, eu abafei a minha intuição, eu abafei a minha percepção interior. Pra quê? Pra falar a voz da minha mãe e da minha avó. Eu sentia que isso era mais bem aceito. E às vezes a pessoa não precisa nem verbalizar, tu capta o que as pessoas querem. Tu capta qual é a vontade, tu capta qual é o valor, tu te molda dentro disso, a criança se molda dentro disso. E eu captei o que era um valor pra elas. Captei. E ainda que a minha avó vai lá, me lembro que a minha avó vai pra que fazer enfermagem? É bunda de velho, vai limpar a bunda de velho. Uma outra falou, psicologia é coisa pra gente louca, E o que eu fiz? Eu abafei a minha voz. E o que aconteceu? Eu fiquei doente. Literalmente. Eu comecei a fazer faculdade de Direito, segui fazendo distraída, olhando pra fora, perdida no deserto. Mas eu não reconhecia que eu tava perdida no deserto. Eu não reconhecia que aquela sensação de angústia, de ansiedade que me levava a fumar cigarro, que me levava a fumar maconha, que me levava a beber todo final de semana, sexta, sábado e domingo, às vezes quinta, sexta, sábado e domingo, já era um pedido de ajuda. Já era porque eu não tava aguentando aquela secura no deserto. E eu tava tentando me distrair de alguma forma, eu tava olhando lá pro morro, tava fazendo outra coisa, olhando porque eu não percebia, eu não conseguia sustentar, eu não conseguia perceber que aquilo era uma aridez emocional e espiritual. E aí eu vivia e me alimentava de relacionamentos rasos, aonde não tinha profundidade. Por quê? Porque eu também não tinha profundidade em mim mesma. Eu não conseguia ver isso e ainda mais sustentar isso. Então eu tava com pouca raiz em mim. Consequentemente, eu me relacionava com pessoas que também não tinham raízes profundas. E o relacionamento era como? Sem raízes profundas. Então eu nem me dava conta que aquela pessoa não tava... Eu queria uma família, eu queria filho, eu queria essas coisas... Mas as minhas atitudes, elas não comportavam aquilo. O meu comportamento não comportava aquilo. Sabe? Então, as duas pessoas, elas não estavam alinhadas. Só que eu também não percebia. E eu tava tão desnutrida. Eu tava tão seca, perdida no deserto, sufocada, angustiada, sem saber disso, que eu me mantinha ali por dependência, por carência, por tentar encontrar um pouquinho de água nos lençóis freáticos de alguma forma, chupando o cacto, sabe? Chupando aquele líquido do cacto.
Mas em algum momento, a La Loba nos encontra. La Loba nos encontra. Para que a gente possa recolher, ser recolhida nesses ossos. E às vezes, o que é isso que vem e nos acorda? Pode ser uma doença, pode ser uma crise de ansiedade, pode ser um acidente, pode ser um divórcio, pode ser um luto de alguém que morre. Pode ser uma live como essa. Algo que faz tu te dar conta, tu encarar com os olhos da La Loba e perceber, nossa, eu preciso de mais. Nossa, eu quero mais, pelo amor de Deus. Eu tô sufocada, eu tô definhando. Algo em mim tá definhando. E aí a gente precisa suportar o processo de começar a ser resgatada, de começar a ser colada e de começar a cantar e conhecer e descobrir a própria voz. É uma descoberta, é um renascimento, é um desabrochar de dentro de algo. É um processo lindo. Não vou dizer que é simples, que é fácil, mas também não é tão difícil assim. Sinceramente, mais difícil é ficar no deserto. Mais difícil é ficar no deserto, porque ali não tem água, não tem alimento, tu passa frio, tu passa fome, tu passa sede, tu passa um monte de coisa, tu tá sozinha. Sem saber, no fundo, tu tá sozinha no deserto. Pegou? Porque é só quando tu vive esse processo que tu vai sendo reconstruída. Quanto mais ela canta, o que vai acontecendo? A loba volta a respirar. Eu tenho um corpo. Eu tenho uma alma. Uau! Eu tenho uma vida interna. Da pele para dentro, eu tenho algo que acontece dentro de mim. Isso é o resgate da essência feminina. É isso que fortalece o feminino. É perceber isso que existe dentro. E aí ela vai se fortalecendo. Aí essa mulher vai sendo reconstruída. Primeiro uma loba, né? Como diz, ela começa a respirar. E quanto mais a loba canta, com tanta intensidade, que o deserto estremece. Algo começa a romper dentro da mulher. E aí, enquanto canta, o lobo abre os olhos. Ele vê o que está acontecendo e ele sai correndo pelo desfiladeiro. Uau, uma porção de vida chegou para essa mulher. E esse lobo começa a correr dentro dela. Essa vida instintiva que quer mais profundo, que quer mais alto. Começa a correr. E é aí que ela se transforma numa mulher que corre. Ó, uma mulher que corre, que ri e que corre na direção do horizonte. É aí que essa mulher pode voltar para a matilha dela, ocupando um lugar realmente ali de instrução, de percepção, de orientação, de cuidado. É aí que essa loba consegue ensinar para os filhotes como caça, como detecta perigo, que ela consegue proteger os filhotes do frio, que consegue encher uma caverna, que ela consegue ser útil, verdadeiramente útil, porque até então ela estava manca. E é isso que acontece muitas vezes dentro do relacionamento, quando a mulher não vive esse processo de reestruturação dos seus ossos, de reestruturação da sua alma. Ela vai manca para os relacionamentos. Ela chega para o marido manca, cheia de dores, de projeções, de carências, e ela espera que aquele parceiro entregue para ela a sua voz, que entregue para ela uma direção, que entregue para ela o amor que ela mesma não tá se entregando, o cuidado com ela mesma que ela não tá se entregando. E isso é a receita do fracasso de um relacionamento, é a receita de um relacionamento desestruturado. Porque é a La Loba que precisa encontrar você e começar a trazer esse processo de reestruturação. Porque senão tu vai querer que o teu marido faça o que a La Loba que precisa fazer. Tu vai querer que os teus filhos façam o que La Loba tem que fazer. Tu vai olhar para os teus filhos e vai querer que eles te nutram. Tu vai querer que eles sejam uma continuação tua. E é o que muitas vezes acontece. Feridas das mulheres acontecem porque a mãe é uma mulher não curada.
E aí ela exige que a filha entregue para ela a nutrição emocional que deveria vir do resgate com La Loba. E isso a gente faz com os filhos sem saber. E faz com o marido, e exige que ele faça, que ele cuide, que ele ame, que ele isso. Só que é um poço sem fundo, porque você tá num deserto. Certo? Você tá num deserto. É a loba que precisa encontrar e te ajudar nesse processo de reestruturação. E quem é La Loba? La Loba não é um ser mítico, não é nada. La Loba é uma parte sua, da sua psique. É uma parte que tá dentro de você, que quer te levar para o mais. É ela que ajuda no processo de reconstrução, de elaboração desses traumas. La Loba é aquela que vai plantando mato e mata e árvores e mudas dentro de uma selva que foi destruída, que foi machucada, que foi desestruturada, que foi domesticada. Ela começa a plantar aquilo. Vocês já viram uma mata, se vocês perceberem algo que foi arrancado, né, que foi machucado, com o tempo ele começa a se regenerar, porque a natureza tem uma capacidade de auto-regeneração. E nós também somos assim, nós temos uma capacidade regenerativa. E psicologicamente quem faz isso é a loba. Tá fazendo sentido? Tá fazendo sentido isso pra você? Me fala aí como é que tá sendo ouvir isso. É forte, eu falei, ó, hoje nosso encontro vai ser forte, vai ser profundo, só que vai ser transformador. Tu vai sair daqui assim, ó, uau, né? Que ponto será que tu tá nessa caminhada? Aonde será que tu tá? Aonde será que tu ainda tá no deserto? Eu quero te fazer uma pergunta agora. Fecha os teus olhos um pouquinho e respira fundo. Respira fundo. Inspira bem profundo e exala o ar completamente pela boca, assim. Tá? Vou te fazer uma pergunta agora. Respira. Que parte sua corre o risco de se perder para sempre no deserto, se não for recuperada agora? Se vier uma imagem, uma palavra, uma ideia, anota isso aí no papel que tu tá aí contigo. Anota. Vou te fazer uma outra pergunta. Que parte sua agora anseia por voltar a ter vida e correr livre pelo desfiladeiro? Deixa vir imagens, percepções, lembranças. Anota isso, anota, tá? Coloca isso tudo num papel. É profundo, né? E essa é a beleza da contoterapia, porque ela vai nos levando em lugares, vai nos levando e vai caminhando entre as nossas resistências, nossas barreiras. É apaixonante, né? E esse processo de resgatar os ossos no deserto e começar a se encher de carne e se encher de vida, ele vai ter 4 etapas. E eu quero te trazer agora um pouquinho sobre essas 4 etapas, tá? Então, a primeira, você precisa nomear. Nomear o quê?
é perceber que você tem uma alma. Isso que a gente tá fazendo aqui. Agora, tu tá vendo, tá sentindo, tá confirmando que, nossa, eu tenho uma alma, eu tenho sentimentos. Qual é o nome desse sentimento? Angústia, dor da rejeição, solidão. Tô sentindo esperança, ansiedade. Começar a dar nome para essas emoções e para essa vida que tu percebe da pele para dentro. Esse é o processo de nomear. E aí a segunda etapa é ir identificando cada vez mais os medos, as dúvidas, os traumas, esses ossos que foram perdidos pelo caminho, os sonhos, os talentos, habilidades que tu tinha, mas que ficaram para trás. Tu precisa ir identificando isso. Vai anotando, que tu vai percebendo. Esse processo de anotar, como eu tô te convidando a fazer, é um processo de nomear, identificar, né? Materializar isso através, né, da escrita. Começar a perceber aonde tu pode ter projetado no teu marido, entregue para ele a responsabilidade de algo que na verdade era tua. Então isso é ir identificando isso. E aí você vai para a terceira etapa, que é validar. Você vai validar, você vai se responsabilizar. Quando tu olha agora no papel, algo que tu escreveu, você precisa respirar em cima dessa informação de que isso é responsabilidade tua. Que nutrir isso, que diluir, que costurar, que trazer isso à vida, que cantar em cima desses ossos é responsabilidade tua. É tua responsabilidade. Então você valida. E assim você vai gerando a sua cura. Porque a primeira coisa que uma mulher gera em si é a própria cura. Ai, que coisa mais linda! Coisa mais linda, a primeira coisa que uma mulher gera é a própria cura. Ai, coisa mais linda! Glória a Deus! Coisa mais linda! E é claro que quem tem fé, quem tem um relacionamento com Deus, tu vai fazer o quê? Tu vai convidar Deus pra viver isso. É Ele que é o maestro, regendo tudo isso na tua vida. É Ele. Tu vai fazer isso em parceria com Ele. Tu vai orar, tu vai cantar em cima dos teus ossos, tu vai orar em cima dos teus ossos, pra que Ele vai te reconstruindo, te colando, te regenerando, te moldando, te levando, te direcionando para onde que tu precisa correr, qual é esse horizonte. Me direciona, Senhor, me direciona, Pai, me direciona para esse lugar, me direciona para minha matilha, me direciona para minha nova vida, me direciona para o poço que tem vida, que tem água, porque eu tenho sede, eu quero ser curada cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então isso, quando a gente convida Deus, fica ainda mais potencializado. A coisa mais linda, fica a coisa mais linda da vida de viver. É pra isso que nós estamos aqui. Pra gente viver esse processo de cura, pra gente ser tocada, pra gente gerar testemunho, pra gente influenciar outras pessoas. Não pra gente ser influenciada negativamente pelas pessoas, mas pra gente ser tocada e influenciada positivamente por quem já teve contato com La Loba, pra quem tá vivendo o processo com La Loba, começar a absorver tudo isso, começar a tocar e influenciar outras pessoas, transformar ambientes. E essa é a quarta etapa. Porque depois que tu vai nomeando, identificando, validando, você precisa permanecer em contato com esse universo do sentir, da percepção, de perceber para onde que tu vai, de perceber qual cura que tu tá gerando, de alimentar isso, de colocar lenha, de colocar fogo, de colocar a tua voz, de sentir, porque quanto mais tu vai vivendo isso, quanto mais tu vai refinando aquilo que é dor em você, aquilo que é dor pesa. E quanto mais tu refina aquilo que pesa, tu vai diluindo, tu vai ficando mais sutil, mais suave, mais tu vai, ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, mas tu vai abrindo uma percepção interna
E tu vai começar a te mover por essa percepção interna. Mas tu vai separar o que é teu, o que é tua voz, do que é voz da mãe, do que é voz do pai, do que é voz da avó, do que é voz do chefe, do que é voz do marido. E tu vai começar a discernir esse processo. E tu vai te guiar por um discernimento interior. Que tem uma visão interior, que tem uma audição interior, que tem uma percepção interior. É isso, esse é o nosso caminho de cura e de reconstrução. E é isso, coisa linda, a Cris está dizendo, viver o processo de cura convidando Deus, né, o caminho de cura interior. É isso, a gente vive esse processo e é exatamente isso que eu quero te convidar a viver, você que está se sentindo tocada. É por isso, é para viver isso que eu estruturei o GTM. GTM é um grupo terapêutico feminino. A gente vai se encontrar 9 vezes, serão 9 encontros, aonde a gente vai caminhar sobre um conto iniciático, que é um outro conto aqui desse livro, que é o conto da Vasalisa. E ele tem esse objetivo, de começar a discernir o que é meu e o que não é, de começar a ir recolhendo esses ossos, separando, cantando, para que cada vez mais tu possa fortalecer-se dentro dessas 4 etapas de reestruturação da alma. Nomear, validar, identificar e permanecer nesse lugar. Certo? Para ti firmar nesse lugar do feminino, reconstruir esse lugar e começar a se guiar por esse lugar que é invisível, mas que é altamente inteligente e sábio. Então serão 9 encontros. 9 encontros de 1h30, mais ou menos. Se a gente falar bastante, provavelmente vai ser um pouquinho mais. Então vai ser um encontro por semana, tá? A ideia é que nós nos encontremos a partir de julho, em julho e agosto, em 9 dias consecutivos. A minha ideia é fazer na quinta-feira à noite, das 7 às 8h30 da noite, um encontro presencial aqui em Montenegro, na Complementares. Um grupo de mulheres para viver esse processo de resgate através do conto da Vasalisa. Como eu sei que algumas mulheres, eu vi que algumas mulheres que estão ali, estão participando, estão gostando, estavam me respondendo, elas moram em outras cidades, mais longe, até em outro estado. Eu vou trazer a possibilidade da gente criar um segundo grupo, que vai ser online, no sábado de manhã, às 9 horas, pra gente viver esse processo também. Então vamos ter turma na quinta de noite e presencial em Montenegro, para aquelas que quiserem viver isso, né? De uma forma presencial e no sábado de manhã online, que também nós vamos viver isso como a gente está vivendo, mas através do Zoom, né, com mais proximidade, nos vendo, para viver esse processo. Te toca? Te toca esse convite? Então a ideia é que o valor vai ser assim, ó, a inscrição, R$80. Ah, eu quero participar, porque vão ser só 7 mulheres, tá? No máximo 7 mulheres, pra gente viver isso com profundidade. Por isso que eu falei, as vagas vão ser restritas. Vai ser um trabalho em grupo, um trabalho terapêutico em grupo com vagas restritas pra gente fazer isso com bastante profundidade. Então, R$80 de inscrição. Ah, eu quero essa vaga. Então, R$80 você garante a tua vaga, já é parte do valor. Em julho e agosto, o valor é R$170 para participar desses 9 encontros. Vai ser menos de R$50 por encontro e eu tenho certeza que vai ser muito edificante, porque se tu hoje já tá sentindo, né, já tá fazendo sentido isso com um encontro que a gente tá vivendo aqui de 1 hora, imagina 9 encontros como esse de 1h30, 1h45, onde a gente vai abrir tudo isso e falar com muito mais, né, profundidade, ainda mais profundidade, com ainda mais detalhes sobre tudo isso. Então a proposta é um grupo terapêutico para mulheres, um presencial e um online, tá? Para que a gente possa ver, para que todas possam viver, mas são vagas limitadas. Então, se tu tem vontade de participar, se tu quer caminhar conosco em viver esse resgate dos ossos, começar a caminhar dentro desse lugar de abrir, né, essa percepção, de identificar a alma, validar, nomear e permanecer disso através dessa reestruturação desse feminino saudável, tu pode mandar aqui pra mim, eu quero participar, uma dessas vagas é minha. Ou então tu me manda agora no direct, eu quero participar, quero fazer parte desse grupo. Ou então ainda no link da minha bio, tu entra ali no link da minha bio e o primeiro link vai estar escrito ali, GTM.
tá? Você clica, que aí eu vou te passar de novo ali todas as informações com detalhes. Se tu precisar de uma outra forma de pagamento, também posso ver, né? Parcelar pra ti no cartão de crédito, tá bom? Como ficar melhor ali, para que você realmente viva essa experiência. Ai, eu tô bem animada, tô bem feliz. Já faz meses que eu tô sendo tocada, por Deus, eu creio mesmo, pra viver esse processo com as mulheres. Então eu tô confiante que as mulheres que vão fazer parte desse nosso grupo terapêutico para mulheres já estão sentindo aí dentro de participar desses 9 encontros, certo? Foi um prazer ter estado aqui contigo, uma alegria, realmente é uma honra, é um privilégio para mim estar com mulheres, fazer parte. Esse ambiente é o que eu mais amo, assim, tá entre mulheres e viver a troca rica e profunda que a gente pode ter quando a gente tá juntas nesse ambiente realmente de cura, de gerar a nossa própria cura. Porque a beleza da gente estar assim é que a gente vai aprendendo mutuamente. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai se edificando, a gente vai costurando coisas em nós, a gente vai reaprendendo a se identificar com o feminino, a confiar em outras mulheres, e isso é um presente. Vai ser uma honra, um privilégio caminhar contigo, eu vou amar caminhar contigo. Então essa live é um convite para que você viva a cura. E a transformação, ela acontece quando você se escolhe. Quando você escolhe caminhar, se resgatar no deserto, recolher os seus ossos e cantar sobre os seus ossos, certo? Então eu aguardo você me chamar ali no privado. Eu quero participar, uma dessas 7 vagas vai ser minha. Ou então me chama no link da bio que eu te mando ali todos os detalhes. Tá bom, minha querida? Um beijo e até mais.